querem comprar o nosso material, queridos, vão lá na Casa do Artista, ali na Rua Laranjeiras, tá? E agora, nesse momento, totalmente diferente, né, do nosso programa, mas hoje vai ser um especial, onde eu vou estar contando o meu testemunho de vida, parte dele, né, porque é impossível em meia hora contar aí um testemunho de 40 e poucos anos de idade, né, gente? Não revelando a minha idade, é claro. Eu estou aqui com o meu músico, Júnior. Olá, pessoal, tudo bom? E nós vamos estar aqui também trazendo música, lançamento, música inédita para você, tá? E quero já agradecer a todos que estão aí nos assistindo, e que se você passou pelo que eu passei, ou se você está passando pelo que eu passei, eu quero deixar já desde já o meu contato. Põe aí na telinha, pastor, o meu contato, que se você não tiver forças para abandonar, para sair dessa situação, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, porque você vai conseguir. Tá aí o meu contato, 799-9108-8410, e você vai conseguir sair dessa situação. Porque a palavra do Senhor, Júnior, nos diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ainda que um justo, olha só, um justo, a pessoa quando é justa, se ela cai em determinada área, nunca mais ela volta a fazer. Tá bom, queridos? Então, a pessoa justa, a gente tem que compreender isso. Se você conhece aí, no decorrer do programa eu vou estar falando o que eu passei. Se você conhece alguém que faz isso e já fez no passado e continua fazendo, saiba que essa pessoa já entrou no processo de iniquidade. Ela não é mais uma pessoa justa perante a face do Deus vivo. Agora, se você passou, largou, deixou, abandonou, como ouve a palavra da mulher adúltera, então você está sendo realmente um justo do Senhor. É isso que as pessoas precisam compreender, né, Júnior? E aí, Júnior, o que ele tem para falar, para perguntar para mim? Quer perguntar alguma coisa? Então, devido a essa sua história agora que você vai começar, eu queria saber um pouco da sua infância, né? Como foi sua infância aí? Olha, minha infância ela foi bem árdua, tá? Eu nasci na cidade lá de Santo André, em 75, contei minha idade. Não tenho vergonha, tenho orgulho de ter a idade que eu tenho. E meu pai era um civil, né? Ele era chefe investigador, minha mãe dona de casa. Nós eram 8 filhos, né, o total. Olha, eu aumentando, 8 por parte do meu pai, viu, gente? Da minha mãe só com meu pai, eram 7 filhos, né? Da minha mãe com meu pai. Mas pode até deixar aqui nós dois mesmo, viu, pastor? Não tem problema não. Aí, tinha mais filhos do meu pai por fora do casamento, né? Então, a nossa infância foi muito difícil. Eu sempre fui perseguida. Por eu ter os filhos grandes, né? Eu ia para a escola na época, Júnior, até engraçado. Eu ia para a escola, só passava um batonzinho, batia no rosto, que ficava as bochechas vermelhas, e ia para a escola. E quando chegava na sala, teve uma vez que uma professora chegou na minha mãe, me levou para a diretoria, a professora, e ela falou assim, mandou chamar minha mãe. E aí, a minha mãe sem entender, daí quando a minha mãe chegou, a professora olhou e falou assim, por que a senhora manda essa menina maquiada desse jeito para a escola? Aí minha mãe olhou para ela e falou assim, passe um pano no rosto dela, para ver se sai alguma maquiagem. Vai sair só o batom. Porque eu tenho os cílios grandes e parece que eu estou de lápis. Então, e eu só batia assim e ficava rosada. Então, já desde pequenininha eu passava perseguições, né? E fui assediada dentro de casa mesmo. Um irmão por parte de pai tentou me abusar, mas graças a Deus, Deus não permitiu. Sabe, porque eu lembro que eu fui dormir, eu tinha 9 anos de idade, e engraçado que essas coisas a gente grava, a gente não esquece, né? E aquele meu irmão por parte de pai, eu lembro que eu estava com um colanzinho preto, indo dormir, e daí eu deitei, daqui a pouco ele começou a me aliciar, que fala, né? E aí ele começou a vir com a mão aqui nessa região, eu lembro que eu fechei meu olho e comecei a rezar, porque minha mãe era uma católica roxa, minha mãe colocava cafezinho para expedito, pense. Minha mãe todo dia colocava lá o cafezinho para expedito. Sabe quem que bebia o café? Você. Eu bebia todo dia o café. Aí a minha mãe chegava no outro dia e falava assim, que bonitinho, o expedito bebeu. Não era nada de expedito, gente, era eu que era a santa que ia lá beber o café. E aí eu sei que passou aquela situação, e aí foi para a adolescência. E na minha adolescência, quando eu estava com 15 anos de idade,
Meu pai, por causa de uma amante que ele tinha, uma amante já há mais de 10 anos, minha mãe havia descoberto, e ela, engraçado que a amante é terrível, né? A amante, quando quer mostrar para a mulher que ela está lá fazendo parte do esposo dela, da vida do esposo dela, a amante faz de tudo e ela vai lá e coloca coisa. A minha mãe descobriu porque a amante dele tinha deixado o RG dela dentro do carro do meu pai. Pense. E aí, quando eu completei 15 anos de idade, em março, no mês de abril, em março mesmo, meu pai nos expulsou de casa por causa dessa amante. E aí, simplesmente, minha mãe saiu de casa com 7 filhos, só com a roupa do corpo, sem ter para onde ir. Imagina a situação crítica. E aí eu sei que Deus foi trabalhando, a minha mãe conheceu Jesus naquela época, e aí nós conhecemos Jesus. Isso foi eu tinha 15 anos. Foi em 94, 84, 94, por aí. E aí o que aconteceu? Quando foi, 94. Quando foi em 96, a gente já morando em outro estado, morando de Santo André, nós fomos morar em São Paulo, em Osasco. E em Osasco nós moramos numa favela, queridos. Eu falo favela, né? Porque era a rua chão batido, chão todo de barro, e a casa toda em madeira. Não era de alvenaria ou de cimento, coisa assim, não. Era madeira mesmo e chão batido. E na época eu estava com 15 anos, eu vestia 36 de calça, era uma menina que chamava atenção, meu cabelo aqui bem compridão. E aí minha mãe ficava muito preocupada, Júlio. Pra cá também, viu? E aí minha mãe ficava preocupada, por quê? Porque eu era mocinha, né? Eu era mocinha, gente. E aí minha mãe tinha medo de alguma pessoa lá da favela se aproveitar de mim. E, no entanto, que eu saía até 6 horas da tarde. Dava 6 horas, eu não podia sair mais, porque os gaviões ficavam tudo assim. E a minha mãe ficava apavorada. Então, eu fiquei 2 meses lá, morando em Osasco, que minha avó, que morava lá na época, minha avó era viva, e minha avó já morava com 4 pessoas lá, minha avó e meus 3 tios, e acomodaram mais 8, minha mãe e mais 7 pequenos, imagina. E ali, Deus preparava, por isso que a palavra do Senhor fala que nunca vi um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, a gente passa por provações da vida, mas lá a gente tem um ovinho para comer. Eu louvo a Deus porque eu amo ovo, gente. Eu falo, ó, quer me agradar, me dá uma bandeja de ovo. Pode me dar, não tem problema nenhum, não. Que isso não é vergonha, não. Vergonha é roubar e ser mau caráter, né? E não falar a verdade, isso é vergonha. Aí, quando a gente estava morando ali naquela casinha, né? Para não falar barraco novamente, mas naquela casinha, Deus tinha colocado um padeiro em frente. E todo dia o padeiro chegava para minha mãe e para o meu irmão gordinho e falava assim, ô gordinho, o Regis, ó, beijo no teu coração, um beijo no coração de todos os meus irmãos aí que estão nos assistindo. E aí o vizinho falava assim, ô gordinho, você já tomou café hoje? Aí ele, ainda não. Ele falou, ó, que eu trouxe para você, trazer aquele saco de pão. Então Deus, ele preparava o maná dele todos os dias. Deus não deixou faltar. E minha mãe não tinha salário, minha mãe fazia bolo, que aqui chama a torta, né, Lu? E fazia quiboa, sabe, cândida? Em São Paulo a gente chama cândida. Na Bahia chama quiboa, em outros locais chama quiboa. E aí eu saía nas ruas para vender. E graças a Deus vendia. Então, quer dizer, eu já comecei a trabalhar desde pequena mesmo. Como estava difícil lá, eu fui morar com uma tia. Porque minha mãe ficou preocupada comigo. E aí eu fui morar com uma tia lá em Itaquera. Chegando em Itaquera, fiquei 1 ano e pouquinho com a minha tia. De 46 quilos fui para 98. Porque eu fiquei com ansiedade. Eu, quando estou ansiosa, quem me conhece, sabe que quando eu estou ansiosa, eu disparo a comer. Aí, engraçado, né? Agora, quando eu estou triste, eu não como. Quando eu estou ansiosa, tá bom. Fui morar com a minha tia, tudo, engordei, tal. Voltei a morar com a minha mãe. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, foi quando eu conheci o pai das minhas filhas, né? Meu primeiro casamento. Queridos, o que eu vou contar aqui é totalmente realidade do que eu vivi. Eu não vou inventar nada. Porque não tenho por que inventar, tá? Então, se alguém falar alguma coisa, ó, a Regiane fez isso, e você falar, ah, será que ela fez? Senta as pessoas, senta eu, a pessoa que está falando, e você, para você verdadeiramente saber se realmente aconteceu ou não aconteceu. Porque depois que eu conheci o meu esposo, que foi o primeiro esposo, que é o pai das minhas filhas, nós namoramos 4 anos, e aí foi quando eu fui pro Evangelho. Né? Em 1995, quando eu me entreguei para Jesus, eu não aceitei a Jesus, porque a Bíblia não fala quem quer aceitar, não.
A Bíblia fala, Ele nos escolheu. E aquele que crê será salvo. É aquele que crê. Deus, Ele está esperando você que crê. E naquele momento eu criei em Deus, no Deus Todo-Poderoso. E eu entreguei a minha vida para Ele. E ali eu comecei, nós casamos, isso em 95, me batizei em outubro de 95. Em março de 96, eu casei com o pai das minhas filhas. Ai, Júnior. É a pior coisa, assim, não é a pior coisa, que eu louvo a Deus porque eu tenho minhas filhas. Mas pense que eu casei porque eu queria morar em outro local, eu queria mudar. Eu não queria mais morar com a minha mãe, eu queria morar sozinha. Então, e aí juntou. De você casar foi justamente para você sair da sua realidade, que já era complicada, né? Juntou o útil ao agradável, porque na época eu já trabalhava no Hospital Edmundo Vasconcelos. Um beijo no coração de todos aí que trabalharam comigo e que me conhecem e me chamavam de doidinha, porque chegava paciente passando mal, quem ia estacionar o carro dos pacientes? Eu! A manobrista de plantão. Não, mas eu era recepcionista, gente. Mas eu era uma figura ali, né? Graças a Deus sou ainda até hoje, né, Júlia? Acho. E aí passou, casamos. Só que o pai das minhas filhas, ele me agrediu durante 6 anos. 6 anos. Sabe aquele namoro complicado? Aquele namoro que você não pode olhar para o lado, que você não pode conversar com ninguém, você não pode ter amizade, que era o motivo dele brigar com você? Aí passou. E aí sempre eu ouvi, agora entra numa das provações que eu passei. Eu ouvi eu vou chamar ele aqui de Joca, tá? O Joca me amaldiçoou durante 9 anos. Desde o namoro até quando casamos. Ele sempre olhava para mim e ele falava, sabe o quê? Ele brigava comigo e aí eu desconfiava dele com uma menina que trabalhava no banco com ele, mas eu ia deixando para lá. E aí simplesmente ele chegava em mim e falava, sabe o quê, Júnior? Imagina você com a sua noiva, você olhar para ela assim, perdão da palavra, mas eu tenho que falar o que ele falava. Ele falava assim, por que você não vai dar para outro? Nunca ninguém vai te querer. E aquela palavra de maldição, queridos, eu ouvi durante 9 anos da minha vida. E aí ele falava, chegou um momento que ele falou para mim que a gente não se dava bem porque não tinha filho. Daí foi quando eu engravidei da minha filha em 99, ganhei a G, e aí nada de mudança. Quando foi em 2001, eu já estava congregando na Assembleia de Deus, lá em São Paulo, em Santo André, e ali, como a situação já estava tão assim horrível, a gente já estava dormindo em quarto separado, né? E aí falaram para mim, não, irmã, converse com o pastor. E aí eu tenho que correr por causa do horário, tem que correr. Converse com o pastor que ele vai te ajudar, ele é advogado, tal. Aí eu fui conversar. Júnior, antes eu não tivesse conversado, sabe por quê? Aquele pastor daquele momento começou a dar em cima de mim. Inclusive eu tive um sonho na época, que eu sonhei que aquele pastor chegava com uma taça, né? Uma taça com líquido azul. Deus tinha me dado o sonho antes. Deus, ele não vai fazer nada na tua vida. Você que serve a Deus verdadeiramente. Ele não vai fazer nada na tua vida sem antes te comunicar. Ou através de visão, ou através de sonho, ou através de profecia. E ali naquele momento, ele vinha com aquela taça, eu bebia aquela taça e caí. E aí ele olhava para mim, chutava eu no chão e falava assim, ela está morta. Aí o rapaz que estava com ele olhou e falou assim, tá mesmo. Eu vou encurtar muito por causa senão. Aí, tá. Conclusão, queridos. Eu vivi o sonho todinho. Sabe o que é todo? Eu caí. Não tenho vergonha, assim, me envergonho do que eu fiz no passado. Mas hoje eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Você estamos aptos, estamos aí, ó, vivendo e correndo risco de cair. Por isso que eu falei no começo, cair do homem, levantar de Deus. Quando um justo cai, jamais ele volta a fazer. E ali naquele momento, quando eu caí, e eu não me aceitava mais, eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo comigo? Eu tive a coragem de trair o meu ex-marido, e aí... E casada ainda, só que a gente já dormia em quartos separados, tudo. E aí passou, só que daí Deus permitiu. Em 2 meses, Deus me tirou, arrancou. Deus arrancou, Deus usou um rapaz, eu quero até te agradecer. Na época, eu fiquei chateada com você, Rony. Eu fiquei muito triste com você na época, porque doeu aquelas palavras, porque você falou não com o amor de Cristo, você falou com ódio. Mas Deus transformou aquelas tuas palavras de ódio em amor. E foi o amor que me resgatou. Não foi as tuas palavras, mas foi o amor que me resgatou. E o amor de Deus foi falando comigo. E o que eu fiz? Comecei em monte, comecei em vigília, comecei a buscar a presença de Deus. Daí o que eu fazia? Como me dava... A mulher sabe que a gente tem um período de carência.
A mulher, quando é casada com alguém e é viúva de marido vivo, a gente tem um momento de carência. Sabe por quê? A Bíblia fala que o homem não deve se separar da mulher, a não ser por um período de oração. Se não for por período de oração, ela tem que ter relação todos os dias, querida. Todos os dias, a Bíblia fala sobre isso. Para não abrir brecha para Satanás. E simplesmente o meu ex-marido, além de me amaldiçoar durante 9 anos, ele falhava com isso. Falhava. Aí tá bom. E aí eu começava a ouvir sertanejo. Imagina. Christian Ralph, Leandro e Leonardo. Eu ouvi assim, eu tenho eu sou autêntica, eu falo mesmo, o que eu fiz eu falo. E ali eu ouvia, e aí a minha mãe olhava para mim e Deus já me usava na época. Deus já me usava em profecia, Deus já me usava em cura. E ali naquele momento minha mãe falava assim: Regiane, pelo amor de Deus, Regiane, você é uma mulher usada por Deus ouvindo sertanejo. Eu olhava para minha mãe e falava assim: mãe, o que é melhor? Ouvir sertanejo ou adulterar? Aí ela: não é bem assim. Eu falei: é assim sim. A minha alma estava clamando por socorro e ninguém via. Quantas das vezes você está passando situações tão difíceis na tua vida e ninguém enxerga que você precisa de ajuda? E eu precisava de ajuda naquele momento, mas ninguém enxergava. E eu busquei ajuda só em Deus e no sertanejo. Eu louvo a Deus por isso. Que tem as músicas sertanejo. As músicas românticas. E aí Deus foi trabalhando. Quando foi em 2008, eu tentei me matar. Porque eu revelei pro Joca. Ele vai ouvir aí, ele vai saber. Eu contei para ele que eu havia feito. E eu contei a pessoa com quem eu havia feito também. E foi um só, viu, queridos? Um só. É um pastor que se aproveitou da minha situação de dor e acabou se aproveitando. E ali eu contei pro Joca. Simplesmente o Joca fez, sabe o quê? Isso foi em 2008 que eu revelei para ele. Ele falou: já que foi em 2001, tem problema não. Já fazem 7 anos isso? Eu falei: já. Então a gente vai continuar casado. Falei: então tá bom. Só que a gente estava casado ainda, separado de quarto. Aí eu falei: você vai aguentar? Porque eu vou testemunhar. Aonde eu for, eu vou abrir a boca para testemunhar. Aí ele: tudo bem. Queridos, bastou a segunda igreja que eu testemunhei. Quando foi na segunda igreja, aquele homem virou cão. Ele virou, ele falou assim: quer dizer que não foi uma vez só que você saiu com ele? Eu falei, Joca, você acha, é igual o cavalo, você vai dando um alimento pro cavalo, vai dando pro cavalo. A hora que você pega o cavalo, você vai usar uma vez só o cavalo? Não, você vai usar ele. E eu falei: infelizmente não foi uma vez só. Mas se você... Daí ele virou pra mim, Júnior, falou assim: eu vou matar você e ele. Eu olhei bem pra cara dele e falei: você não vai fazer nada. Porque se você fizer, Deus vai descer um infarto fulminante na tua vida. E você vai se arrepender. Porque quem me lançou nessa situação foi você. Porque pela palavra de maldição que ele lançou. Porque um homem, marido, na vida da esposa, ele é autoridade abaixo de Deus. A tua palavra tem poder. Cuidado com o que você lança sobre a vida da tua esposa. Vamos louvar uma canção? Vamos sim. Nós vamos trazer agora, já eu continuo, viu, gente? Já eu continuo. Parei na fase que eu já estava quase separando dele, em 2008, me lembro disso. Aí, vamos cantar uma canção que Deus me deu essa letra, queridos. É a canção Não... deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Pera aqui. Você tentaram de parar? Aqui. Não. Anota aí, pastor. Não vou deixar. Lançamento, não vou deixar. Lançamento, não vou deixar. Estão tentando te parar, não vou deixar. Estão tentando te barrar, não vou deixar. Estão tentando te calar, não vou deixar. Estão tentando te matar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Abro sepulturas por amor a ti. Abro sepulturas por amor a ti. Abro sepulturas
pois sou o teu Deus que te preparo para a guerra. Sou o teu Deus, não vou deixar você parar, pois sou o teu Deus que te preparo para a guerra. Sou o teu Deus, não vou deixar você parar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Aí, queridos, um pedacinho. E vamos continuar. Então, queridos, daí o que aconteceu, Júnior? Contei para ele em 2008. E aí, quando ele falou aquilo que queria nos matar, que eu falei para ele que Deus iria descer um infarto fulminante, Deus tem esse poder, queridos, porque ai daquele que se levanta, como a palavra diz, né? Nós cantamos agora, ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Quando Deus separa para um algo, Ele realiza, ele acabou. E ali ele pegou e falou para mim, então a gente não vai continuar mais casado. Aí eu falei, bom, tudo bem. Só que eu tentei me matar, queridos, no ano de 2008. E eu cortei meu pulso. Dá para pegar aqui, pastor? Dá para pegar aqui? Traz um zoom. Vê? Pega aqui. Ó, eu cortei o meu pulso. Aqui. Dá para ver o corte. Aqui. Dá para ver? Não, né, pastor? É bem aqui, ó. Aqui. E aí eu cortei meu pulso, queridos. Ó, Júnior, a cicatriz. E tomei um monte de medicamento, porque eu não havia casado para separar. E acho que ninguém casa para se separar. E ali eu tentei me matar. Mas graças a Deus que eles me socorreram, não deu nem dor de barriga os medicamentos, não deu nada, sabe, nada. E aí eu estava entrando numa depressão. Foi quando eu recebi, no Orkut naquela época, eu recebi uma música de um cantor. Eu não vou falar o nome desse cantor aqui, porque esse cantor, ele fez parte da minha vida. Eu amei esse cantor durante 10 anos, durante quase 11 anos, 10 anos e meio. E quando eu recebi aquela canção, cada palavra entrava rasgando no meu coração. Entrava rasgando como cura, sabe? E aquele desejo que eu tinha de morrer, passou, cessou, não tinha mais. E ali eu comecei a ter gosto pela vida. E eu falei para Deus naquele momento, Deus, quando esse cantor vier aqui em São Paulo ou em algum local, deixa eu ir, né? Deixa eu ir para ver a apresentação dele. Queridos, em dezembro de 2008, aquele cantor foi em São Paulo. Eu me realizei. E aí, engraçado, que quando eu olhei ele a primeira vez, eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar dele. E foi interessante que Deus colocou um amor tão grande, Júnior, que eu nunca vi um negócio daquele. Eu sei hoje o que realmente é amar alguém, só não sei o que é estar do lado, vivendo com quem você ama. Que eu não tive essa oportunidade, não tive. E o adversário trabalhou e eu não tive. Então, quando ele foi a primeira vez, eu fui nesse evento e aí eu falei para Deus, né? Se um dia esse cantor tiver alguma apresentação no Raul Gil, né? Que o Senhor me leve. E aí eu sei que foi passando, queridos, nós separamos, eu tentei ir morar em Sorocaba, porque Deus me mostrava as iniciais. Eu vou assim, quando faltar 2 minutinhos, a gente conclui e vai ficar para a semana que vem, Júnior, viu? Semana que vem a gente vai concluir o testemunho todo. E aí o que aconteceu? Deus me mostrou uma inicial, um S, porque Deus ele, quando a gente serve a Ele, você que está aí nos assistindo, sabe que Deus, ele se revela. Deus, ele se revela, Deus, ele fala, Deus, ele orienta. E Deus me mostrou um S. E eu falei, Sorocaba, né? Porque eu pensando, eu nem sonhava em ir para Salvador. Nunca. Como eu não conhecia ninguém em Salvador, como que eu ia para Salvador, né? E aí, eu sem dinheiro, sem salário, desempregada, que Deus havia fechado a porta para mim em 2005. Eu era gerente de contas do Bradesco, Deus fechou a porta, Deus falou, vou eu te dar uma promoção. Isso em 2002, Deus falou, vou te dar uma promoção, depois vou te dar outra promoção e vou fechar a porta. E foi quando em 2005 Deus fechou a porta mesmo. Mas eu já era gerente de contas, eu falei, meu Deus amado, e só obra, querido, só obra. E Deus sempre cumprindo com promessa. E ali, quando eu fui para Sorocaba, que eu falei, essa de Sorocaba, tinha uma amiga minha que morava lá, e aí eu peguei, toda vez que eu ia para lá, nada dava certo, Júnior, nada, sabe por que nada?
Simplesmente, quando eu fui a última vez, minha mãe ficava muito triste, minha mãe era viva na época. E aí, quando eu voltei de Sorocaba, estava já com emprego em vista, com casa para alugar, tudo. O emprego nunca me ligou até hoje, e a menina falou que iria me ligar ainda naquela semana, porque se tratava de outra cidade. A casa para alugar, a pessoa desistiu na semana de alugar. Conclusão, não deu nada certo, nada. Aí se passou, simplesmente eu falei para Deus, Deus, que é esse Deus? E aí o Senhor falou para mim, Salvador. E agora vai ficar para a semana que vem para você assistir. Fique aí na expectativa. Ó, S de Salvador. E vocês vão saber a partir da semana que vem tudo que Deus fez em Salvador. Vamos tá de bom? música? Vamos de música? Vamos de música. Bora. A mesma. Para cantar ela inteira agora, viu? Não vou deixar, queridos. Deus não vai deixar ninguém te barrar. Aleluia. Estão tentando te parar, não vou deixar. Estão tentando te barrar, não vou deixar. Estão tentando te calar, não vou deixar. Estão tentando te matar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Abro sepulturas por amor a ti. 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 Eu sou o teu Deus que te preparo para a guerra. Sou o teu Deus, não vou deixar você parar. Eu sou o teu Deus que te preparo para a guerra. Sou o teu Deus, não vou deixar você parar. Abro sepulturas por amor a ti. 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 Pois sou o teu Deus que te preparo para a guerra. Sou o teu Deus, não vou deixar você parar. Sou o teu Deus que te preparo para a guerra. Sou o teu Deus, não vou deixar você parar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Jesus abençoe, queridos. Passa na telinha só os parceiros, pastor. Passa aí, um beijo no teu coração, até semana que vem. Tchau.